Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 18. Por este motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de um amor e de sobriedade. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio de graça. Essa graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos, foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho, para o qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Eis porque sofro estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem depositei a minha fé. E estou certo de que ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Tu sabes que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Ao contrário, quando chegou a Roma, ele me procurou solicitamente até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda achar misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Tu sabes melhor que eu que todos os serviços que ele me prestou em Éfeso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um texto muito conhecido, muito rico, muito cheio de palavras fortes em que nós precisamos, de verdade, dar a atenção devida. Primeiro, vamos encontrar as realidades aqui que já, ao contrário do texto anterior, são muitas. Começa tudo com uma ordem de Deus, né? Por esse motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Olha a força desta palavra. O dom espiritual, ou seja, Deus usou de São Paulo, pela imposição das mãos, para dar a Timóteo um dom para a transmissão de um dom, de uma graça. Veja como é importante esse gesto de impor as mãos
como um gesto de ordenação que a igreja faz. E Paulo tem consciência total disso. Exorta-te a revivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. E aqui vem, continuando a promessa, mas também um princípio eterno. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Aí você poderia me perguntar, mas é um princípio eterno mesmo. Por que você colocou como ordem? Porque ela continua. Esse pois Deus, essa explicação explica o versículo anterior. Então uma coisa não está desconectada da outra, mas nós encontramos as realidades unidas aqui dentro. Por esse motivo qual, né? Porque ele fala anteriormente da fé sem hipocrisia que Timóteo tem e que a mãe de Timóteo tinha e que a avó de Timóteo também tinha. Então por isso, porque você é alguém autêntico, eu te exorto a reavivar o dom do Espírito. Você é autêntico, mas você está aí acabrunhado, você está com medo, não fica com medo não. Nisso foi dado um espírito de força. Veja, um espírito de força. E isso você recebeu por causa da imposição das mãos. Então, né, não fique abalado, mas, pelo contrário, você tem que ter um espírito de força, de amor e de sobriedade, porque foi isso que Deus te deu. Versículo 8. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Aí, pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Confiando no poder de Deus, ou seja, dá testemunho junto comigo. Não fique com medo, porque eu estou preso, medo de ser preso também, medo de ser perseguido como eu sou. Não tenha medo, né? Isso que ele está dizendo para Timóteo. Reaviva, porque o espírito que você recebeu não foi de medo, mas de força. E aqui o versículo 9, ele continua a ordem, mas é também um princípio eterno. Olha, que nos salvou e chamou, isso aqui é verdade. A verdade não muda. Jesus, nosso Senhor, nos salvou e chamou com uma vocação santa, não em virtude das obras, para ficar bem claro que ninguém se salva porque é bonzinho, mas em virtude do seu próprio desígnio da graça. Pronto. Isso aqui continua a ordem, mas também princípio eterno. E aí vem o versículo 9 ainda. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos. Olha, Deus já tinha pensado nisso. Deus já queria derramar isso. Foi manifestada agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou Cristo Jesus, como Paulo costuma dizer. Ele não só destruiu a morte. Não foi só isso. Mas ele também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Ele não só destruiu a morte, salvou. Pronto, olha, a partir de agora os homens não vão mais morrer, vão ressuscitar todo mundo. Olha a obra de Deus maravilhosa. Já seria maravilhoso. Já seria assim, estupendo. Mas Deus superou. Ele não faz as coisas pequenas. Ele faz tudo grande, tudo maravilhoso. O que ele fez? Ele fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho, ou seja, nos deu a vida eterna. Uma vida maior, melhor do que essa. Então não só venceu a morte, mas também nos fez viver com Ele, a vida eterna. Quem tem é Deus, só Ele tem a imortalidade. Mas Ele comunicou isso pra gente, pela fé. Olha que maravilha. E aí, ele continua. Versículo 11. Para a qual foi constituído pregador, apóstolo e doutor. Paulo assume o seu papel e quer que Timóteo também assuma. E eu e você também. Porque nós não recebemos um espírito de medo. Deus não deu um dom para você ficar com medo. E aí entra aquela parábola que você já deve ter ouvido falar
dos talentos, em que aquele servo ficou com medo e enterrou o talento para quando o Senhor voltasse, toma aqui o seu talento, porque eu sei que você é duro, você assim, colhe onde não plantou, etc. Tipo assim, você é o chefe, né? Então você vai exigir mesmo, então toma aqui, não precisa me cobrar de nada. E recebe uma condenação por causa disso. Mal, preguiçoso. Se você sabia que eu era assim, deveria ter colocado para ter juros, né? Por quê? Por causa do medo, da covardia. Não, Deus não nos deu dons covardes, medrosos. Olha, é sério isso, gente. Não é só para Timóteo, não, é para nós. É para mim, para você. É para nós. Não é para o vizinho, não, é para todo mundo. Mas principalmente hoje para mim. E aí você pode dizer o mesmo, é principalmente para mim, porque Deus te deu um dom, te deu uma graça. E talvez você esteja até agora escondendo isso das pessoas por medo. Eu te exorto a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti. Reaviva esse dom. Põe ele a serviço. Deus não te deu um espírito de medo, mas de força, de amor. É por amor, é no amor que nós fazemos, e de sobriedade, sem querer fazer isso para aparecer para ninguém, para dar show, para ter curtida, para ser aplaudido, para ter regalia. Não, é força para enfrentar os próprios medos e os desafios que vêm. É amor para fazer tudo isso por Deus. E apesar dos pesares, dos sofrimentos, das dificuldades. E de sobriedade, porque tendo sucesso, não subir para nossa cabeça. Mas ainda assim, Paulo aqui fala com humildade, assumindo quem ele é. Se a gente pegar lá no versículo 11, ele diz: para o qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Foi Deus que fez isso com ele. E depois ele vai dizer assim: é por isso que eu estou sofrendo essas coisas, por isso que eu fui premiado, eu estou preso. É por isso que eu sofro essas coisas. Mas eu não me vergonho do Evangelho, porque sei em quem depositei a minha fé. Olha que outro princípio eterno lindo. Todavia, não me envergonho. Parece algo mais pessoal, né? Mas essa frase, ela é um princípio eterno, que nós podemos confiar com Paulo. Porque eu sei em quem depositei a minha fé. E estou certo de que ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, para me sustentar a minha vida, a minha fé. As obras, não as obras que eu fiz em si, mas que ele fez em mim. Até aquele dia. Para que no dia do juízo eu seja visto como aquele que merece estar ao lado de Deus. E vem outra ordem aqui, versículo 13. Toma por modelo as palavras que de mim ouviste. Olha, esquece não do que eu falei para você. E aí diz, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Isso é necessário. E por que é necessário? No Espírito e no Espírito de força, versículos de 15 a 18, Paulo vai explicar. Lá na Ásia, teve gente que abandonou. E não é a primeira vez que Paulo fala isso. Dentre eles, ele cita Fígelo e Hermógenes. Foram embora. Acompanhavam Paulo, mas agora deixaram ele sozinho. Não dou conta não dessa vida não.
Muito problema, muita perseguição, prisão. Nossa, eu vou morrer daqui a pouco, né? Paulo está dizendo, nós precisamos ter um espírito de força, porque senão nós também podemos abandonar. Versículo 16. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo. Aqui, ó, tem um fiel no meio disso. Porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Ao contrário, quando chegou a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda achar misericórdia junto ao Senhor naquele dia. O Senhor, Jesus, né? Conceda achar misericórdia junto ao Senhor. Quem seria esse outro Senhor? Seria o Pai, né? Naquele dia, o Jesus intercedendo por ele. Tu sabes melhor do que eu de todos os serviços que me prestou em Éfeso. As boas obras, elas fazem aquilo que Paulo vai dizer numa das cartas, e agora não me recordo onde está, mas ele diz, o amor cobre multidão de pecados. Por causa do amor, Paulo está rogando para que Deus tenha misericórdia de Onesíforo naquele dia. Ele está dizendo, Onesíforo, pecador, me abandonou? Não, porque ele fez o bem. Agora Paulo intercede por esse irmão. Eu e você recebemos um espírito de força quando nós fomos batizados. Tivemos a confirmação disso no nosso crisma e em muitas outras ocasiões, talvez em momentos específicos e especiais da nossa vida em que a ação de Deus se manifestou, através da oração de alguém ou de um chamado direto de um homem ou uma mulher de Deus. E o que você está fazendo com esse chamado? Deus não te deu um espírito de covardia, mas de força. Vamos anotar no diário? Opa, tem muita coisa para anotar. Tem promessas de Deus? Não, mas temos ordens dos versículos 6 a 9 e versículo 13 e 14. Ordens de Deus. E princípios eternos, aí está mais picado, né? Tem o versículo 7, depois o versículo de 9 a 12. Versículo 7 e de 9 a 12, princípios eternos. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar em prática isso na sua vida? Anota no seu diário. E luta para viver. É novo aqui no canal? Bem-vindo, bem-vinda. Que bom que você participou com a gente desse estudo. Quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza e divulgue para as outras pessoas. Olha, achei um canal, Diário Espiritual Canção Nova, faz o método do Padre Jonas Abib, vai fazer a Bíblia inteira, os livros estão organizados em playlists, se inscreva lá e vamos fazer juntos. Reúne um grupo, você pode reunir um grupo de jovens, um grupo de catequese, você pode, fazer tanta coisa para as pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia. Às vezes a gente fica lá, tem que ler a Bíblia, tem que fazer isso, mas a pessoa não consegue sozinha, por N motivos. Eu estou com um método que funciona. Vamos juntos? Esse é o nosso convite. Para você que quer aprender o método, como ele acontece, como ele é de fato, nós fizemos aqui, né? Mas se quer entender, né, na raiz, tem o link para você adquirir o livro aqui na descrição e vídeos que vão te ajudar nesse processo também. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.